Boa noite a todos. Desculpe com o atraso, por probleminha técnico. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a 31ª sessão ordinária no segundo período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloque em votação a ata da 30ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 31ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do gabinete número 298/2022, encaminhando cópia da folha de pagamento dos servidores municipais da competência de agosto de 2022 para análise e fiscalização. Ofício do gabinete número 301/2022, encaminhando projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2023 e da outras providências. PL número 71/2022. Ofício do gabinete número 302/2022, encaminhando o projeto de lei que autoriza o município de São Pedro de Alcântara a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Científica, visando a descentralização da atividade de inserção de dados de identificação civil preliminar à emissão da cédula individual de identificação, PL número 72/2022. Ofício do gabinete número 304/2022, convidando os nobres edis e a todos que tiverem interesse para participar da audiência pública para a avaliação das metas fiscais do Poder Executivo do segundo quadrimestre de 2022. Ofício do gabinete número 305/2022, encaminhando em caráter de urgência o projeto de lei que reforça crédito especial no orçamento fiscal do SAMAI do município de São Pedro de Alcântara, PL número 73/2022. Ofício do gabinete número 306/2022, encaminhando o projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 184, de 4 de abril de 2022 e da outras providências, PLC número 17/2022. Ofício da Comissão Permanente de Inquérito, CPI número 36/2022, solicitando a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos, conforme artigo 61 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Ordem do dia. Em segunda deliberação, projeto de lei número 69/2022, de origem governamental, que proíbe a construção e instalação de usina hidrelétrica e barragens na área compreendida no Salto da Invernada e da outras providências. Em primeira deliberação, nada consta. Em única deliberação, substitutivo ao projeto de lei número 70/2022, de origem governamental, que permite parcelamento das tarifas de água e da outras providências. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 26 de setembro de 2022. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam da pauta desta sessão, dispensando a leitura do projeto de lei número 71/2022. Boa noite a todos. Ofício número 298 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 19 de setembro de 2022. Entrega da folha de pagamento da competência de agosto de 2022. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Vilmar Prim, respeitosamente me dirijo a vossa excelência e de seus dignos e nobres pares, no sentido de entregar cópia da folha de pagamento dos servidores municipais da competência de agosto de 2022, para análise e fiscalização. Agradecemos o requerimento e estamos à disposição para maiores dúvidas. Aproveito a oportunidade para renovar protesto de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 301 de 2022, do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 20 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara,
respeitosamente vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2023 e da outras providências. Sem mais, renova a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 302 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 22 de setembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente, vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação, que autoriza o município de São Pedro de Alcântara a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Científica, visando a descentralização da atividade de inserção de dados de identificação civil, preliminar à emissão da cédula individual de identificação. Sem mais, renova a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 72 de 2022. Autoriza o município de São Pedro de Alcântara a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Científica, visando a descentralização da atividade de inserção de dados de identificação civil, preliminar à emissão da cédula individual de identificação. O prefeito de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de São Pedro de Alcântara autorizado a firmar acordo de cooperação técnica com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Científica, visando a descentralização da atividade de inserção de dados de identificação civil, preliminar à emissão da cédula individual de identificação. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta da dotação orçamentária própria do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Pedro de Alcântara, 22 de setembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa. Ilustres vereadores, digníssimo presidente, cumprimentando-os cordialmente, levamos ao conhecimento desta nobre Casa Legislativa o presente projeto de lei tendente a autorizar o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Científica, visando a descentralização da atividade de inserção de dados de identificação civil, preliminar à emissão da cédula individual de identificação. Como é de conhecimento dessa Casa Legislativa, atualmente os munícipes têm de se deslocarem para os municípios vizinhos a fim de emitirem suas cédulas de identificação, o RG. Portanto, o intuito é evitar que aqueles interessados na emissão de suas carteiras de identidade tenham que ir até as cidades vizinhas. Isto posto, este Executivo propõe o presente projeto de lei, que ora tenha a satisfação de passar às mãos de Vossa Excelência e excelentíssimos pares, para que seja submetida a alta apreciação e deliberação, confiante de um parecer favorável. Pelo argumento acima escrito e na certeza que o presente projeto de lei receberá a acolhida favorável dos senhores e senhoras, solicito que ele seja votado e aprovado nos moldes do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores do município de São Pedro de Alcântara. Aproveito a oportunidade para desejar às vossas excelências meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. São Pedro de Alcântara, 22 de setembro de 2022, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 304 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 22 de setembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Prezados, com os nossos cumprimentos, a Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara tem o prazer em convidar o excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores do município de São Pedro de Alcântara, Vilmar Prim, e aos vereadores e vereadoras para participar da audiência pública para avaliação das metas fiscais do Poder Executivo do segundo quadrimestre de 2022, prestação de contas das receitas e despesas.
será realizado no próximo dia 29 de setembro de 2022, às 9 horas, tendo como local o auditório da Câmara Municipal de Vereadores, situado na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01 Centro, sede da Prefeitura. Sem mais, renovamos protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 305 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 22 de setembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente, vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação em caráter de urgência. Reforça crédito especial no orçamento fiscal do SAMAI do município de São Pedro de Alcântara. Sem mais, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 73 de 2022, que reforça crédito especial no orçamento fiscal do SAMAI do município de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R$100 mil por conta do excesso de arrecadação na dotação abaixo identificada. SAMAI, funcionamento da SAMAI. Aplicação direta 80 mil e aplicações diretas 20 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 22 de setembro de 2022, Chaves da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 73 de 2022. Respeitosamente me dirijo a Vossa Excelência e seus dignos e nobres pares desta magna Casa Legislativa para apresentar projeto de lei que reforça crédito especial no orçamento do SAMAI São Pedro de Alcântara. Tal alteração se faz necessária para o funcionamento desta autarquia. Solicito apreciação e aprovação em caráter de urgência. São Pedro de Alcântara, 22 de setembro de 2022. Chaves da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 306 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 22 de setembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente, vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação, que altera a Lei Complementar número 184, de 4 de abril de 2022 e da outras providências. Sem mais, renova a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 17 de 2022, que altera a Lei Complementar número 184, de 4 de abril de 2022 e da outras providências. O Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei Complementar número 184, de 4 de abril de 2022, com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criada a função gratificada FG4 de diretor de escola reunida com gratificação de 50% sobre o vencimento do cargo efetivo de acordo com a fórmula prevista no artigo 2º desta lei, acrescentando o anexo 2 da Lei Complementar número 8 de 1998. Artigo 2º. Fica alterado o caput do artigo 2º e acresce ao mesmo os incisos 1 a 3 e o parágrafo único da Lei Complementar número 184, de 4 de abril de 2022, com a seguinte redação. Artigo 2º. A função gratificada criada pelo artigo 1º é destinada ao atendimento da unidade escolar do bairro Santa Filomena, Escola Reunida Professor August Schnitzler, devendo ser preenchida por professor da rede pública municipal para atendimento na função em meio período, podendo manter-se em sala de aula no período oposto, seguindo a fórmula. Primeiro, servidor efetivo com um vínculo com carga horária superior a 20 horas. FG4 incidirá apenas sobre as 20 horas na atividade de direção. Segundo, servidor com um vínculo com carga horária de 20 horas. A FG4 incidirá sobre as 20 horas na atividade de direção.
Terceiro, servidor efetivo com 2 vínculos. A graficação FG4 incidirá apenas sobre o vínculo em que houve o afastamento da sala de aula, para poder assumir a direção da escola reunida. Parágrafo único. Sobre a carga horária exercida como professor em sala de aula, previsto nos incisos 1 e 3, o artigo 2º desta lei mantém-se sobre essas situações os direitos decorrentes da função de professor em sala de aula. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 22 de setembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao referido projeto. Encaminhamos para apreciação dessa respeitável Casa Legislativa o projeto de lei complementar, conforme justificativa que passo a expor. Ressaltamos que há necessidade, através do presente projeto, especificar a forma de pagamento da função gratificada FG4 de diretor de escola reunida, sem que prejudique os direitos do professor em sala de aula. Neste sentido, conto com a habitual atenção de Vossa Excelência e de seus dignos e nobres pares, no sentido da apreciação e aprovação do projeto de lei complementar. São Pedro de Alcântara, 22 de setembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício da CPI número 36 de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, Presidente da Câmara. Assunto: solicitação de prorrogação de prazo. Prezado senhor, considerando o requerimento da criação de CPI número 1 de 2022, baseado no artigo 61 do Regimento Interno da Casa, no qual determina o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos, podendo o mesmo ser prorrogado por mais 30, solicito assim a prorrogação para a conclusão dos trabalhos. Sem mais, renovo os mais sinceros protestos de respeito e estima. São Pedro de Alcântara, 23 de setembro de 2022. Tatiana Cordeiro da Silva, Presidente da CPI. Se algum vereador inscrito para o expediente. Sim, senhor presidente. Vereadora Tati Silva. Concedo a palavra à vereadora Tatiana da Silva. Boa noite a todos. Como presidente da CPI, gostaria de deixar registrado que solicitamos mais 30 dias para a conclusão dos trabalhos e gostaria de informar a população que estamos na fase final dos depoimentos e logo realizaremos o relatório final para apresentarmos nessa Casa Legislativa e, posteriormente, darmos os devidos encaminhamentos. Obrigada. Insiro na ordem do dia, em única deliberação, o projeto de lei número 73/2022. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, o projeto de lei número 69/2022, que proíbe a construção de instalação da usina hidrelétrica e a barragem na área compreendida no Salto da Invernada e das outras providências, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 69/2022, aprovado por unanimidade. Em primeira deliberação, nada consta. Em única deliberação, o substitutivo global do projeto de lei número 70/2022, que permita o parcelamento das tarifas da água e das outras providências, está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Laurentino. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, demais vereadores e vereadoras e público que nos assiste nessa noite. Presidente, eu vou me abster de votar. Eu sou contra essa taxa atrasada. Eu sou a favor de cobrar, então, daqui para frente, a taxa de R$35, né? E eu vou me abster de votar, tá bom? Boa noite. Obrigado, vereador. Concedo a palavra à vereadora Tatiana da Silva. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes. Referente a esse projeto de lei número 70/2022, em única deliberação nesta noite, eu também vou me abster.
Fica aqui os meus registros que eu não concordo, que querem cobrar a taxa retroativa e a nossa água não está própria para consumo. Já foi solicitado em tribuna e também já solicitei por outros meios o resultado das amostras, das coletas. Até agora não recebemos nenhum resultado, né? E a gente precisa desses resultados para mostrar para a população. Porque assim, foi pago um contrato de 392 mil, a gente não pode esquecer disso, para a empresa deixar a água própria para consumo. E o que mais eu ouço nas visitas e na comunidade, especialmente em Santa Teresa, é que não dá para lavar roupas brancas, nem pensar em tomar um copo d'água da torneira. E eu sou a favor, sim, que as cobranças comecem quando a nossa água estiver própria para consumo. Daí, sim, eu serei a favor de pagamento e parcelamento de tarifa. Nessa noite eu vou me abster, presidente, mas eu gostaria também de deixar registrado aqui que a SAMAI é uma autarquia própria e projetos como esse, eu acredito que não tem necessidade de passar por essa casa legislativa. Então, eu vou me abster nessa noite. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continua a discussão. Conceda a palavra ao vereador Éder Júnior. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos assiste nas redes sociais, é o seu Édio, a Patrícia e meu amigo Paulinho. Boa noite a todos vocês. Senhor presidente, eu vou me ater aqui especificamente sobre a letra fria do que consta nesse projeto de lei. Antes aqui de iniciar a sessão, a gente vinha discutindo aqui com o nosso jurídico, com o doutor André, sobre a legalidade ou não desse projeto, se isso era ou não de nossa competência aqui para deliberarmos nessa casa legislativa. Então, o projeto de lei, para mim, ele é bem claro. Em que pese eu não concordar com a subida dele, até peço para o pessoal da SAMAI que outros projetos semelhantes a estes sejam decididos e deliberados lá embaixo, através de uma própria portaria, algo nesse sentido deles mesmo, e que isso não tenha necessidade de virar um projeto de lei aqui para a gente. Em específico, sobre o voto, eu me manifesto favorável no seguinte sentido. A SAMAI diz para a gente, sou obrigado a fazer a cobrança desde março. Esse projeto está subindo para optar pelo parcelamento em 24 vezes desse período de março adiante. Se eu venho aqui e eu voto contrário, a SAMAI vai ali no próximo mês, emite um carnê, eu acho que o valor chega perto de R$200, se pegar o período de março até agora, vamos falar, opa, o vereador votou contrário ao projeto, então ele não concorda em fazer esse parcelamento à população. Então, em que pese ser contrário, nesse projeto de lei aqui em específico, eu vou ser favorável, optando, dando essa opção do contribuinte fazer esse parcelamento, já que a SAMAI veio aqui e disse que vai fazer a cobrança, independente se isso for parcelado ou não. Então, opto pelo parcelamento para ajudar o nosso contribuinte. Boa noite a todos. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Conceda a palavra ao vereador Éder Daniel. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, assessores, público que nos acompanha presencialmente, seu Édio, Patrícia e Paulinho, e remotamente. Vereador Éder, na verdade é só para endossar o seu entendimento, que também é o meu. O problema que a gente discutiu nas comissões ali é a questão da competência, né? Então, não deveria ou não precisaria vir para cá, para essa casa, porque a autarquia teria autonomia para cobrar, e é isso que ela vai fazer. O que está sendo discutido aqui para os vereadores é: somos favoráveis ao parcelamento ou não? Apenas isso, pelo meu entendimento. Então, eu não vou me abster de votar, porque eu vejo o parcelamento, nesse caso, sendo um benefício. Por quê? Porque se eu votar contra o parcelamento, como o vereador falou, como não pode ter a renúncia de receita, pois a autarquia já estava instituída, pode a SAMAI cobrar de uma única vez, ou em 6 vezes, e aí pode ter um peso maior no bolso da população. Então, eu não vou me abster, vou votar favorável ao parcelamento
sendo que eu vejo ele como benefício para a população. Porém, a vereadora Tatiana também pegou num ponto crucial, que é a qualidade da nossa água. Então, isso nós temos que bater por outros meios, temos que ir atrás, buscar que ela seja de qualidade. E isso a gente tem que continuar fazendo. Vejo aqui duas situações distintas, o fornecimento da água de qualidade e vou me ater simplesmente ao projeto que veio, que seria o parcelamento. Então, nesse sentido, o meu voto é contrário ao parcelamento, entendendo que é um benefício e essa mãe não vai cobrar de uma única vez, porque, pelo que está aqui juridicamente falando, vai ser cobrado. Agora, a qualidade da água é uma coisa que a gente tem que realmente pegar e ir a fundo nisso, e enquanto não tiver água de qualidade, não podemos parar de cobrar. Será isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Objetivo global, projeto de lei número 70/22, 6 favoráveis e 2 abstenção. O projeto de lei número 73/22, que reforça crédito especial no orçamento fiscal da SAMAI, no município de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 73/22, aprovado por unanimidade. Consulte o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Para explicações pessoais, vereadora Terezinha Kuhn, vereadora Tatiana Silva, vereador Rogério Hoffmann, vereador Vinícius Zimmermann, vereador Daniel Rodrigues e vereador Éder Amaral. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Kuhn. Quero cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, assessores e todo o público que nos acompanha. Acendo a tribuna esta noite para parabenizar todos os organizadores da 18ª Oktobertanz. A festa estava linda, muito organizada e atraiu um público histórico em nossa cidade, promovendo nossa cultura alemã. Parabenizo também a equipe de saúde que estava presente no evento, atendendo às ocorrências durante a festa. Gostaria de parabenizar também o executivo, na pessoa do prefeito Charles e do vice-prefeito Luciano, pela aquisição de mais um veículo para a saúde. Chegou na semana passada uma van modelo Sprinter de 18 lugares para transporte de pacientes, trazendo mais conforto e segurança para os nossos munícipes. Parabenizo também pela compra de um arado para atender os nossos agricultores. Ambos foram comprados com recursos próprios. Seria isso. Obrigado. Concedo a palavra a Tatiana da Silva. Boa noite, presidente, vereadores, servidores dessa Casa Legislativa, público presente e quem também nos acompanha através da transmissão ao vivo. Subo na tribuna nesta noite, primeiramente para agradecer na pessoa do vice-prefeito, senhor Luciano, referente às trocas de lâmpadas encaminhadas no último mês, que já foram realizadas. Gostaria de parabenizar aos organizadores e os participantes pelo belíssimo desfile na Oktobertanz, realizado em nosso município neste final de semana. Em relação à festa, eu acho importante alguns ajustes operacionais para as próximas edições, pois acabou ocorrendo alguns contratempos. Mas, em resumo, foi uma belíssima festa cultural, na qual promove o nosso município. Gostaria de parabenizar a equipe de karatê, que neste final de semana também trouxe medalhas para São Pedro de Alcântara, numa competição em São Paulo. E ao pessoal do atletismo, que também fez uma belíssima apresentação nos Joguinhos de Santa Catarina, em Timbó, representando o nosso município e trazendo, mais uma vez, ótimos resultados. Gostaria de solicitar uma atenção
da Secretaria de Saúde referente ao conserto de um computador na unidade de saúde do centro, que há mais de uma semana o computador da recepção não está funcionando, o que vem prejudicando os andamentos do trabalho na unidade de saúde. E, por fim, gostaria de deixar registrado nessa tribuna que estamos a 6 dias das eleições, vamos às urnas eleger os representantes do país e do nosso Estado. Então, eu deixo aqui o meu pedido para que a população vá votar, que todos exerçam o seu papel de cidadão e cidadã comprometidos com a nossa pátria. A escolha que fazemos tem o poder de afetar profundamente a vida de toda a população e o direcionamento do Brasil pelos próximos 4 anos. E, por isso, é muito importante fazê-la de maneira consciente e livre. Desejo a todos uma ótima noite e uma boa semana. Concedo a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos assiste de maneira presencial e virtualmente. Senhor presidente, é com muita tristeza que eu acendo essa tribuna para fazer um tipo de comentário, até em forma de desabafo, porque todos nós aqui ficamos sabendo do acontecido na última quarta-feira, né, dia 20, quando o munícipe sofreu um assalto em sua residência. E durante o assalto ele foi covardemente agredido. Então eu quero que fique registrado aqui, porque é o seguinte, hoje eu ouvi vários comentários, né, sobre o assalto, e hoje eu estive na delegacia conversando com o delegado Moacir para tirar algumas dúvidas e se realmente procede. Primeiro, nós temos hoje no município 10 câmeras funcionando. Mal e porcamente. Palavras do delegado Moacir. Mal e porcamente. Então, também me confirmou de que nesse mesmo dia do assalto, havia apenas um policial em escala para o plantão. Então, eu até comentei com o Moacir. As pessoas vêm para cá, para a tribuna, citam, olha, chegou um carro novo para a Polícia Civil, um Creta. Chegou um Renegade para a Polícia Militar, novo. Muito bonito. Agora, me diz uma coisa, de que adianta ter esses veículos se não tem recurso humano? Então, faço questão de frisar aqui de que eu conversei com a esposa do munícipe, vou nem aqui citar o nome dele para não expô-lo, mas o pessoal, todo mundo sabe quem é. De que o policial, ele prestou um ótimo atendimento à família do munícipe. Esteve lá por 2, 3 horas, lá dando atenção, né, no que foi possível. Mas aí eu pergunto, um policial de plantão, eu não estou aqui querendo interferir em escala de policiais, né? Mas eu acho que não é concebível isso. Não é concebível, né? Porque, vejam, senhores, isso já é amplamente divulgado, né, de que nós trabalhamos 5 meses por ano para pagar impostos. Isso não é em São Pedro de Alcântara, é em São José, é em Florianópolis, é em todo o Brasil. Então, isso nunca foi contestado por órgão nenhum. Então, o que significa que é verdadeiro. Em contrapartida, a Constituição diz que a segurança pública é um direito do cidadão e um dever do Estado, dos órgãos públicos, né? Quero deixar claro aqui de que, no meu entendimento, nós estamos sendo, de certa forma, não sendo atendidos, né?
Eu não sei se daqui a pouco, de repente, o tenente-coronel, comandante aqui da polícia, tem alguma explicação plausível para apenas um policial de plantão na escala, né? Mas, de qualquer forma, eu não acho que seja satisfatório, né? Com relação às câmeras, eu quero dizer o seguinte. Nós tivemos aqui o vereador Éder e o vereador Vinícius. Tiveram aqui nessa tribuna solicitando, né, a instalação de câmeras com maior precisão, né? Então, essas coisas têm que ser levadas a sério. Tem que ser levadas a sério para que o nosso munícipe esteja mais protegido, né? O Moacir me falou de que tem câmeras aí instaladas de que não serve para nada. Não serve para nada. Então, nós temos as creches que precisam ser monitoradas, o entorno das creches. Nós temos os colégios que precisam ser monitorados, o entorno. Conversei até com o Moacir disse, não, o colégio aqui, ele tem as câmeras deles lá, mas a polícia não tem acesso a essas câmeras, né? Então, eu acho que está na hora do poder público, né, estou falando no geral, tomar uma atitude para que essas coisas não voltem a acontecer, né? No caso desse assalto, foi ligado para a polícia aqui, né? E foi ligado também para o 190. Né? O cidadão que ligou para a polícia aqui, ele disse que realmente ele foi atendido, ele informou a questão do carro que estava rodando ali, né? E o policial foi lá, verificou a placa e disse que estava tudo certo, né? Quer dizer, não podia estar certo porque os caras estavam lá dentro da casa do cidadão, agredindo mesmo e roubando, como levaram o carro, a sua moto, televisão, né? Enfim. Além de tudo, a esposa dele me contou de que o dedo dela, eles quase quebraram aqui para arrancar a aliança. Eles levaram a aliança dela, né? A criança, a filha dela, de 8 anos, foi amarrada. Imaginem, senhores e senhoras, o trauma que essa criança vai ter. O trauma que ela vai ter para o resto da vida. Então, isso é uma coisa séria, né? Nós temos que pôr na cabeça de que, junto com a evolução, com o que está vindo, vem coisas ruins também. Então, nós temos que nos preparar, né? Então, eu acho que, no sentido mais de desabafo mesmo, eu deixo aqui registrado para que as autoridades pensam realmente no sentido de melhorar essas câmeras, colocar essas câmeras com maior resolutividade, para que possa, muitas vezes, impedir esse tipo de ação. Eu não quero dizer que vai garantir 100%, né, a situação, mas, pelo menos, a pessoa vai pensar 2 vezes, né? O próprio Moacir me falou de que aquela câmera ali, que pega a rua, que dá acesso lá a Santo Amaro, ela gira, e a hora que os caras passaram ali, não pegou, a câmera não pegou. Entende? Então, é uma câmera... por que ela gira? Ela girando, ela vai pegar o que lá? Um mato. Ela tem que ficar fixa ali naquela rua, tem que ficar fixa para ali, né? Ele disse que a melhor câmera ainda que funciona dentro do município é na Vila Junks, que é uma câmera fixa, e o que passar, pegou, né? Em Santa Teresa tem câmeras lá que não servem para nada. Não serve para nada. Estão lá instaladas lá, desse projeto BenTV aí, mas não serve para nada, né? Vejam bem, conversei com o delegado da Polícia Civil. Não estou aqui inventando coisa, ou daqui a pouco alguém dizer, não tem conhecimento de causa, está lá falando besteira. Não, eu conversei com o delegado, né? E ele me confirmou de que realmente as câmeras é uma lástima, né? Que funcionam mal e porcamente. Então fica aqui o meu registro, né? E por hoje seria isso, senhor presidente. Eu tinha uma outra pauta para falar aqui, mas eu deixo para falar na próxima sessão, que seria a reunião que nós tivemos lá com
o secretário da Infraestrutura na quarta-feira lá em São José, mas aí eu falo na próxima sessão. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, público que nos assiste remotamente, presencialmente o Hélio, Patrícia, Paulinho. Inicialmente eu quero começar minha fala aqui dando os parabéns, né, a toda a organização, às pessoas que se envolveram na realização da Oktoberfest nesse final de semana. É um evento cultural que já faz parte do calendário festivo da nossa cidade. Mas eu gostaria de chamar a atenção, como já chamei também, com relação à organização da Stammtisch, que são eventos que hoje ainda estão na alçada da administração pública, e uma vez que em 2008 a Lei Nacional de Cultura ela proíbe o poder público de ser produtor de eventos, ela bota o nosso município numa saia justa quanto à realização desse evento. Então, no mais, eu quero dizer que, né, foi um evento maravilhoso, né, em especial o desfile, que envolveu a participação de vários setores da comunidade. E, apesar de alguns problemas, como comentou a vereadora Tatiane, acho que não tiraram o brilho da festa. Vale realmente se preparar para o próximo ano, já melhorar as estruturas, essas questões que deram problemas, mas, acima de tudo, de ver a relação de quem vai ser o novo responsável pela realização dos eventos, uma vez que não é responsabilidade do poder público. A gente já tem um conselho de turismo e um fundo de turismo aprovado nessa casa. A gente sabe que o poder público ele não pode se envolver em atividades com fins lucrativos. E uma vez que foi comercializado comida, bebida, eu acho que a população alcantarense ela merece transparência no fluxo financeiro que aconteceu nesse evento, para onde vai esse recurso, né, como vai ser utilizado. Então a gente aguarda, né, maiores esclarecimentos aí da Secretaria de Turismo. Então, em especial, a pessoa do secretário Nainha, desejo meus parabéns. Eu já tive a oportunidade de debater essa pauta com ele. Ele fala realmente que é desgastante quando a gente tira o serviço público para o trabalho de organização de uma festa, às vezes deixa de fazer, de focar em outras coisas que são essencial no processo de construção de política pública. Então, seria isso. Gostaria de chamar a atenção também aqui para um debate que eu tive com uma moradora de São Pedro de Alcântara, a Karine Medeiros, a Daniela Stelling também na Boa Parada já levantou essa pauta e a gente debateu no primeiro semestre no Congresso de Saúde Mental, que é com relação à efetivação de alguns servidores com concurso público, em especial a cargos que precisam da formação de vínculo com as famílias, em especial médico da família, psicólogos, que precisam prestar um trabalho de continuidade. A gente tem no nosso município, às vezes, salários que não são tão atrativos na manutenção e em contextos profissionais aqui atuando, e acarreta numa questão de descontinuidade do trabalho. Um exemplo prático é o serviço do psicólogo. Né? Um paciente que vai dar o seu depoimento, começa um tratamento, se ele troca de psicólogo no meio do processo, ele vai se submeter a reiniciar o processo todo do zero, praticamente, que ele tem que recontar o problema dele. Então, eu acho que, em especial, esses cargos que dependem de vínculos, né, uma vez que a gente está agora também debatendo aí a questão do piso do município, em especial esses cargos aqui. Gostaria de falar sobre a rua Ambrósio Kuhn, que hoje de manhã teve uma situação, eu passei por lá, a empresa estava iniciando o fechamento com o processo de pavimentação. O próprio técnico, né, que trabalha lá, o encarregado Júnior, me deu a informação, eu fiz questão de perguntar 2 vezes sobre o fechamento, se seria parcial ou total. Ele me deixou claro que seria encerramento total da passagem dos veículos para o processo de pavimentação. E, felizmente, ele não foi total, ainda bem, porque a gente tem empresas que dependem dos 2 acessos, a rua Antônio Weber, que é a de Antônio Carlos, a do Parque Aquático até a junção com o nosso município, também está em processo de pavimentação. E uma vez que fica bloqueada pelos 2 sentidos, a gente tem um grande problema, em especial as famílias que moram ali e as 2 grandes empresas que trabalham ali, que envolvem a economia de muitas famílias na cidade. Então, a minha colocação eu sempre que faço alguma crítica aqui, eu não faço, né, com a intenção de magoar ninguém, de provocar, é justamente de buscar melhores soluções e apontar melhorias. Então, eu acho que ficou uma falha na comunicação, porque uma vez que o encarregado da obra me passou essa informação, eu fiz questão de ligar o secretário Ricardo, ele não estava ciente ainda, me informou na hora, estou sabendo agora também, acabei de ficar sabendo, justamente depois de eu cobrá-lo.
prefeito fez a mesma coisa via rede social, e eu postei na rede social justamente por não ter uma informação no canal oficial. Então, se o fechamento ele não foi total, como eu divulguei, ou parcial, deixa claro aí pela deficiência na nossa comunicação, seja ela interna, né, da própria administração com as empresas prestadoras de serviço. Às vezes a gente tem falhas de comunicação com os funcionários, entre os setores. Então, eu acho que a gente tem que melhorar, buscar melhorar sempre. Sempre que eu trazer uma crítica, não é para magoar, não é nada pessoal, é para buscar melhoria no serviço. E lembrando também, já que eu estou falando da Ambrósio Kuhn, a gente teve uma situação parecida aqui, os moradores da Caminho do Engenho também está sendo pavimentada, estão tendo que fazer um grande desvio, né? Então, eu acho que é fundamental, a gente as melhorias elas vêm depois, naturalmente, de transtornos, ninguém consegue atingir o objetivo sem se incomodar um pouco. A gente sabe que vai ser passageiro, mas de fundamental importância que a população saiba o que vai acontecer, quando, para que consiga se programar. Então, com relação ao Ambrósio Kuhn, está sendo feita a camada asfáltica, eu tenho em mãos a cópia do projeto, que eu acompanhei durante a implantação da drenagem lá, passei ali e um questionamento foi feito que foi colocada uma camada de asfalto. Eu fiz questão de ir lá medir, e ela está com uma camada de aproximadamente 4 centímetros. E o projeto diz que é 7,5. Né? De boca torta ali, já depois do expediente, eu vi que fala, não, isso aqui está pronto, está concluído. Eu disse, olha, concluído não está, porque o projeto diz 7,5. Agora, se a empresa quiser engambelar o município, eu acho que a Câmara está aqui para fazer o nosso trabalho e para cobrar o que é devido. Que com certeza o projeto vai cobrar 7,5, né? E vai ser pago 7,5. Então, a população alcantarense quer, no mínimo, um serviço prestado de qualidade. Uma vez que ali, sendo a única área industrial do município, eu digo aqui, vai acabar recaindo a culpa, se por acaso um asfalto casquinha de ovo vir a quebrar, eles vão culpabilizar a família Quinis, que trabalha com transporte pesado, né? Então, os projetos eles têm que ser dimensionados para a necessidade daquele território, para o que o plano diretor define. Então, eu não vou me alongar muito nessa pauta, que já está mais do que bem dito, eu já bati nessa pauta há muito tempo, então vamos seguir cobrando. Com relação à questão da segurança levantada pelo vereador Rogério, também eu presto aqui a minha solidariedade a esse munícipe que foi covardemente agredido. A gente tem debatido a questão da segurança constantemente no Conseg. Eu, como vereador Ed, eu acho que mais outros vereadores também já que se posicionaram quanto à necessidade de melhorar a qualidade do monitoramento. Eu fiz questão de apresentar aqui, oficiar uma indicação com relação à demanda da área rural, que era onde tinha quantidade de maior casos de assaltos e arrombamentos a residências, principalmente por ser mais ermo, né, tá mais distante e longe dos olhares da população. Indicando que se colocasse, inclusive, equipamento com captação de energia elétrica fotovoltaica. Né? A gente está agora com a internet 5G no município já aprovada, logo menos vão começar a ser instaladas as antenas. Então é muito fácil a gente ter uma malha de rede de comunicação para operar um sistema de câmera no município. Digo mais ainda, sistemas como esse do colégio, que estão independentes, ainda não integrados ao município, eles podem vir a ser integrados, inclusive sistemas residenciais. O município tem uma câmera, né, um exemplo prático que eu tenho, foi roubado as baterias das máquinas da prefeitura e da empresa que está fazendo o Ambrósio Kuhn, numa certa ocasião, uns 2, 3 meses atrás. A gente foi ali, eu vi que eu observei que a empresa que trabalha à frente, a marmoraria do Marquinhos, tinha uma câmera. Só que a questão, no momento ali, era a internet, oscilava, e não se conseguiu a imagem e o registro desses furtos, que aconteceu bem em frente. Mas é possível que se compartilhe, né, a questão das câmeras residenciais, criar um banco e uma central de monitoramento que se repasse à segurança pública do município. Então, fica aqui o alerta. Lembrar também que já passou, acho que 2 meses da nossa reunião do Conseg, acho que, se eu não me engano, ordinariamente ele tem que acontecer a cada 2 meses no máximo. Então, em virtude desses acontecimentos, vale a gente voltar a refletir e debater novamente essa questão. Quero aproveitar aqui para dar parabéns para uma iniciativa que inicia agora aqui no nosso município, que é uma rede de agroflorestas. São munícipes que trabalham com engajamento no processo agrícola de cultivo integrado, de agricultura sintrópica, envolvendo processos naturais e orgânicos. Então, foi criada uma rede de ajuda mútua entre os próprios sitiantes e que estão fazendo de suas propriedades laboratórios de experimentação nesses processos agrícolas. Fico feliz de saber dessa iniciativa, né? E
gostaria de ver essa rede crescendo. Já deixo meus parabéns e, né, o munícipe, o cidadão que tem a curiosidade em conhecer a rede Rebrota Rede Agroflorestal, está nas redes sociais. Outra pauta aqui, eu gostaria de chamar a atenção que o nosso município tem, eu não sei se é o caso de São Pedro de Alcântara, mas tem um prazo hoje para os municípios catarinenses do Brasil como um todo para acessar recursos do Fundeb em relação ao VAR, que é o valor aluno ano por resultados. Ele tem uma série de especificações ao qual o município tem que se adaptar para ter direito a acessar esses recursos. E uma delas é ocupação técnica dos cargos de diretores de colégio. Então, é fundamental que o nosso município se atenha a essas especificidades para não perder, que é, em média, recursos aproximados a R$500 mil para os municípios catarinenses, para cada município. Então, é uma boa parcela que a gente não pode abrir mão de pegar, de operacionalizar esse recurso. Como a vereadora Tatiane falou também aqui, eu gostaria de lembrar que no final de semana que vem a gente vai ter o processo das eleições, que é o Festival da Democracia. Em especial, queria desejar à população alcantarense que, em função de ser um processo nacional, estadual, ele parece ser muito distante da gente, mas como bem frisado pela vereadora Tatiane, ela vai influenciar direto em nossas vidas. Então, que a população alcantarense faça com tranquilidade, porque a escolha do voto é uma questão individual, que faça com razão e não paixão, porque o resultado disso vem a 4 anos de mandato de respaldo que a gente vai ter nos serviços públicos. E faço questão de parabenizar antecipadamente os jovens que não têm a necessidade de votar, mas mesmo assim tirar o seu título de eleitor, assim como os idosos que não têm a obrigatoriedade de ir à urna e mesmo assim o vão porque gostam de participar desse processo. Deixo aqui os meus parabéns. Por hoje seria isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, vereador. Concedo a palavra ao Daniel Rodrigues. Boa noite a todos, mais uma vez, senhor presidente, assessores, vereadores, público que nos acompanham presencialmente e remotamente. A tribuna hoje eu aceno de forma rápida, mas importante. Parabenizar ao Poder Executivo, aos grupos participantes e aos organizadores pelo belo evento que foi o Oktobertanz. O vereador Vinícius trouxe o assunto da fiscalização das várias obras que estão acontecendo no município, e ele foi em loco e percebeu a necessidade de averiguar em caso. E nesse processo, vereador, o papel fundamental que todos os contratos têm, que é o fiscalizador do contrato. Não só nessa obra, mas em todas. Então, fica aqui o pedido para o Poder Executivo, que tem para cada contrato, para cada licitação feita, para cada compra, para cada dispensa que seja feita, tem o fiscalizador do contrato. E esse é o papel fundamental, importante nesse momento de execução. Inclusive, está acompanhando a obra. Então, fica aqui o pedido para que esses fiscais, que são nomeados de acordo com os projetos, façam valer do seu poder fiscalizador. Também aqui fico muito feliz pelo projeto de lei que veio para essa casa, o número 72, que é o convênio que será firmado com início para as identidades. Então, venho desde o início do meu mandato, já conseguimos uma outra oportunidade, fazer um mutirão, onde foram atendidas várias pessoas, e esse serviço sendo prestado dentro do município, como o próprio projeto justifica, não tendo a necessidade do nosso munícipe se deslocar para outras cidades vizinhas, acho que é muito importante. São projetos desse fim social que precisamos cada vez mais. E quanto ao ocorrido na questão da segurança pública, acho que o vereador Rogério foi muito feliz na sua colocação e não tem nada a acrescentar, apenas endossar o que ele colocou e, de modo geral, temos que estar mais atentos, temos que talvez ter medidas alternativas para poder tentar amenizar quando ocorrer e também prevenir essas situações. Afinal, esse é um assunto que ele sempre precisa estar em discussão, sempre precisa estar à frente, ele sempre é constante, sempre interessante que não deixe cair. Tantos outros também são, mas a questão da segurança nesse momento crucial é importante. Por essa noite seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Éder Júnior.
Boa noite a todos mais uma vez. Senhor presidente, também gostaria aqui de parabenizar todos os organizadores pela festa, belíssima festa da 18ª Oktobertanz. Em especial, eu gostaria aqui de parabenizar e valorizar os nossos trabalhadores braçais do nosso município. Todo dia descendo, indo para o meu trabalho, eu estava vendo o cuidado, né, o zelo na limpeza, e é uma marca que eu acho que é característica nossa aqui do nosso município, né? Isso engloba todo mundo, todos os munícipes, cada um fazendo a sua parte, mas a gente também tem sim os nossos servidores, os nossos trabalhadores aqui da limpeza que fazem um belíssimo trabalho. Então, o turista que veio à nossa festa, desde o portal até a entrada do município, ele viu um município bem cuidado, com a roçada, com as calhas todas limpas em dia. Então, não foi só mas foram vários comentários que eu recebi ao longo da festa, que ficou marcada aí por turistas. E é muito bom sermos sempre lembrados assim, como uma cidade limpa, ordeira e organizada. Então, estendo meus parabéns a essa classe dos nossos trabalhadores, que fazem um belíssimo trabalho. Venho aqui deixar enfatizado a todo o público que tem interesse. Amanhã, dia 27 de setembro, terá aqui a palestra sobre educação financeira, às 19 horas, aqui no auditório da nossa Câmara, com o palestrante Márcio Ramos. É uma iniciativa do munícipe Gilmore, que trouxe esse palestrante aqui para o município, então ele divulgou, passou para diversas pessoas. Então vem aqui passar para todo mundo. O tema é educação financeira, quem tiver interesse é 1 quilo de alimento não perecível. Qualquer coisa pode entrar em contato com alguém aqui da Câmara, comigo mesmo, a gente passa o contato do Gilmore só para deixar registrado para eles se organizarem. Então fica aqui o convite a todos. Vereador Rogério, endossando a sua fala, nota 10 e assina embaixo. Desde o início, a gente vem pedindo essas câmaras, é óbvio, a gente não está aqui querendo dizer que o problema ali que teve isolado, que uma raça de meliante, né, a palavra que a gente quer dizer, a gente não pode, lá de baixo, vir aqui para o município fazer isso, né, que isso é um problema exclusivo do poder público, né, e das nossas forças policiais. É óbvio que não. A gente vem aqui pedir essas melhorias para que se tente, de alguma forma, amenizar esses impactos, né. É um crime brutal, né, a gente não pode aqui romantizar um negócio desse. Um pessoal que vem lá de baixo para vir aqui, meter o pé na porta, entrar dentro da casa de uma família, fazer eles de refém. Então a gente tem que sim, na minha visão, brigar aí pelo endurecimento das penas nesse tipo de crime, prisão após segunda instância. Senão essa raça aí faz o que quer, entra na casa de qualquer um e o Brasil, infelizmente, vira essa bagunça aí, com crime organizado aí do jeito que está. Minha solidariedade à família, que com certeza ali, além dos traumas ali físicos ainda, fica com trauma mental ainda desse ocorrido em específico. E quanto às câmeras, o vereador Rogério foi bem enfático. Eu conversei com o pessoal da investigação da Polícia Militar lá de Santa Amaro. O problema é justamente esse. Essas câmeras antigas ultrapassadas, além da resolução delas ser péssima, praticamente não servir para nada, ficam rodando. Então, um crime ou outro, quando tem no nosso município, que eles ainda vão tentar utilizar essa câmera, o carro passou bem na hora que a câmera estava apontando lá para o mato, sabe-se lá para onde. É coisa aí que é inacreditável. Então, fica aqui o nosso pedido, conversando lá com esse pessoal de investigação, a gente fala, Éder, vereador, tenta o contato com o prefeito, isso é uma pauta importante, vamos tentar tirar esse projeto do papel. Eu não tenho dúvida aí que o prefeito e o executivo eles estão atentos a isso daí, e se puderem o quanto antes aí, a gente tirar isso do papel, pelo menos damos um start. Comece aí com os portais, todas as entradas e saídas. Teve um crime, alguém entrou, alguém vai sair, uma hora vai pegar na câmera, né? Ainda essas câmeras agora com a tecnologia nova, elas já puxam pela placa, já dão ali toda a identificação do carro. Então, vai surtir um grande efeito, não tenho dúvidas disso. Por hoje era só, uma boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereador. Não havendo mais vereador inscrito, passamos para o encerramento. Encerra a presente sessão. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de outubro de 2022, em horário e local regimental. A todos que nos acompanhamos, muito obrigado e boa noite.